Fala pessoal, beleza? Meu nome é Patrick. Nesse vídeo eu vou falar sobre o resultado preliminar do exame psicológico da GCM Ribeirão Preto. Bem, antes de iniciar, gostaria aqui de falar o porquê de eu ter ficado tanto tempo sem gravar vídeo, né? Mais de um mês. E foi muito por conta do exame psicológico, né? Que eu estava me preparando para ele. Estava tendo um acompanhamento e estava bem focado. Teve essa parte do exame psicológico e também foram saindo outros concursos. E tem alguns concursos que eu vou fazer, né? Eles estavam saindo, eu analisava o edital e ia fazendo tentando, né, montar meu cronograma de estudo. Então eu fiquei me preparando no psicológico, montando meu cronograma, estudando para essas provas, né? Que eu vou estar viajando agora no final de agosto e vou pegar uma parte de setembro, que eu vou fazer 3 concursos, né? Fazer a etapa do TAF de Hortolândia e vou fazer 3 concursos, que é Sorocaba, Salto e Jundiaí. Então eu estava nesse tempo aí organizando o cronograma e preparando para o psicológico e também estudando. Teve a viagem, né, de volta aqui para o Nordeste também. Cheguei aqui em casa, eu estava há mais de um mês e meio, né, sem pisar aqui na minha casa, então tive que ajeitar muita coisa. Então foi um pouquinho complicado. Aí eu fiquei sem tempo para gravar, mas estou voltando agora. Também estou devendo um vídeo sobre a rotina de estudos, que alguns de vocês pediram para eu gravar. Já faz tempo e eu ainda estou enrolando, não gravei, mas eu em breve vou estar postando aqui para vocês. Dito isso, vamos lá, né? Primeiro, a chegada até o exame, né? Até lá em Ribeirão. Quando saiu a convocação, pegou todo mundo de surpresa, porque a gente não imaginava que seria em 2 dias. E ainda mais no mesmo final de semana. Porque pegou no sábado e no domingo. Então, a gente teve que viajar. Quem é de fora de Ribeirão, né? No caso, eu estava na casa do meu tio lá em São Paulo. Tive que viajar na sexta-feira. Dividi uma hospedagem com mais 2 amigos. Então, a gente dormiu lá na sexta. Ficou o sábado e o domingo. Eu vim embora na segunda-feira. O exame foi marcado para sábado e domingo. No sábado de manhã e à tarde. E no domingo apenas à tarde. Então, além de dividir em 2 dias, eles colocaram em 3 horários. E pegou todo mundo de surpresa, né? A gente não imaginava que seria dividido assim. Eu mesmo pensei que ia ser em um dia só e no máximo 2 horários. Mas na minha cabeça era só um horário e um dia. E não foi desse jeito. Então pegou todo mundo de surpresa. Vamos lá. Eu vou estar colocando aí para vocês os testes que foram aplicados. Que eu sei que muita gente que está assistindo agora esse vídeo não fez o concurso, né, de Ribeirão, mas tem interesse em saber mais ou menos como funciona o psicológico. Tem gente que já fez, tem gente que não fez. E eu vou estar colocando os testes que foram passados para a gente. Eu confesso a vocês que eu não entendo bem, né, muito bem, mas eu anotei aqui o nome. Talvez algum esteja errado com a nomenclatura aqui equivocada. Eu peço desculpa se tiver, né? Mas eu vou colocar o que eu achei aqui, né, pesquisando. No primeiro dia, no sábado de manhã, né, a gente teve 5 testes. Foi teste de memória, teste de atenção. Vou colocar para vocês aí. Não lembro a ordem que foi, né? Mas foi colocado para a gente. O tempo também, eu confesso a vocês que eu não estou muito lembrado, mas eu vou tentar aqui colocar para vocês aqui. Bem, primeiro dia. O primeiro teste foi o Beta 3, né? Com uns códigos. Então, meio que... Vou colocar para vocês verem aí. E tinha esses símbolos e a numeração. Então você ia ter que ir colocando a numeração conforme o símbolo que você estava gravando, né? Então você ia colocando lá. Eu acho que foram 2 minutos, mas eu não tenho certeza. Mais de 2 a 3 minutos. Eu acredito que foram 2 minutos. Depois teve o TMR, que é o de memória. Que eles... Pronto, vocês estão vendo aí, né? Tinha essas figuras, então a gente tapava assim e tentava memorizar, e depois tinha um certo tempo para você tentar lembrar quais as figuras que você estava vendo, estava gravando, né? Tipo, não, era assim. A gente fez o primeiro, o teste, que é isso que eu estou colocando para vocês. A gente fechava, acho que era a parte de baixo, e olhava em cima. Aí depois abria, né? Depois tirava a mão e olhava qual, isso era só o teste, né? E olhava qual que tinha para a gente marcar, bem simples. Só que aí era como se fosse um caderninho. Então você tinha essa parte aí que eu coloquei para vocês na frente. Atrás tinha um monte de figura. Era essa parte que a gente ia memorizar. Teve mais ou menos 1 minuto para a gente memorizar. E a gente abria esse caderno e tinha várias figuras. E a gente tinha que marcar as figuras que a gente tinha memorizado. Caso a gente marcasse um que estava errado, ele mandava a gente circular para mostrar que estava errado. Ou era circular ou fazer um X. Não lembro, mas eu acho que era circular. Teve isso aí. Teve o palográfico,
né, que eu acredito que a maioria de vocês conhecem, né, dos pauzinhos que a gente estava fazendo, bem simples também, né, explicou lá direitinho e tal. Teve esse outro, acho que é TA com FF, que também tinha uns símbolos e a gente tinha que marcar o símbolo correto, que era de... Eu meio que estava acostumado a marcar isso assim, né, na horizontal, mas isso aí tá até as setas mostrando que era na vertical. Você ia marcando ele. Teve o teste que eu não sei o nome, eu coloquei aqui como teste das bolinhas coloridas, que era um teste para você ir marcando, que é isso aí que vocês estão vendo. Tinha 50 bolinhas numeradas de 1 a 50 e coloridas. Então você tinha que ir na ordem. Você colocava, marcava 1, aí procurava o 2, procurava o 3, 4, 5. E lá, na hora, foram 4 minutos, sendo que eram intercalados de 1 minuto. Então você tinha 1 minuto e ia procurando, na ordem. Terminou o minuto, você circulava e virava a página assim. Não podia ver. Depois você voltava e fazia mais 1 minuto. Depois, e assim sucessivamente, até terminar os 4 minutos. Bem, foram esses 5 testes que a gente teve no primeiro dia e um questionário, que era como se fosse uma entrevista. Várias perguntas lá pessoais e você ia respondendo. Não teve tempo para esse questionário, foi bem tranquilo lá. Acho que deu mais de 40 minutos, tá? Era tempo suficiente para você poder responder, né? Mais de 40, não tinha tempo limite, né? Mas uns 40 minutos a 1 hora é tempo suficiente para você fazer. Bem, isso aí que eu passei para vocês foi no sábado, no primeiro dia de manhã que a gente fez essa bateria de exercícios, né? De exames, de testes. Daí, no mesmo dia à tarde, a gente voltou, né? De 1 hora da tarde e a gente estava imaginando 1000 coisas que poderia ter, né? Só que me pegou de surpresa, e acredito que muitos candidatos também, porque foi a entrevista com o psicólogo à tarde. Então a gente pegou e já subiu para uma salinha, né? Foi encaminhando de 6 em 6 e foi fazer a entrevista. Agora sim, a entrevista foi bem tranquila e bem rápida, né? Eu fiz o teste da PM, eu achei uma entrevista lá na PM bem mais tensa, e essa aqui foi mais tranquila. Foi uma entrevista sobre o questionário, né? Eles perguntaram algumas coisas. Teve candidatos que parece que nem foi perguntado quase nada. Então foi bem tranquilo, coisa de, sei lá, 3, 4 minutos. Que eles fizeram umas perguntas lá a respeito do questionário. E foi bem tranquilo, assim, bem de boa. Demorou 3 a 4 minutos. Finalizou o primeiro dia. Daí a gente voltou no outro dia, né? No domingo à tarde. E só teve um teste, que foi o teste das pirâmides coloridas. Eu não sei o nome, mas eu coloquei aqui pirâmides coloridas. Eu vou colocar para vocês verem aí. Então, também foi bem rápido. A gente ia no mesmo modelo. A gente foi numa sala, depois foi chamado de 6 em 6. E era como se fosse... Foi do mesmo jeitinho da entrevista. Mas a gente chegou lá, subiu e foi fazer o teste das pirâmides. Eram 3 pirâmides para você ir colocando as cores lá, né? Você ir montando. Do mesmo jeitinho que está aí mostrando. Está ilustrado. Então você colocava do jeito que quisesse, com a cor que quisesse, a forma que quisesse. Você montava do seu jeito ali. E o psicólogo estava só olhando, anotando, não falava nada. Foi tranquilo, né? Você montava a primeira, aí colocava de lado. Aí ele colocava uma folha em cima para você não ver mais. Pedia para você montar a outra, você ia lá colocando as cores, né? Bem tranquilo. Aí quando você terminava as 3, ele fazia no meu caso foi ela, né? Fazia uma pergunta. O porquê de ter colocado tal cor, qual pirâmide você gostou mais, qual a que menos gostou, sua cor favorita ali, que estava ali no meio, a cor que você menos gostava, algo desse tipo. Também não estou muito lembrado da ordem, mas foi mais ou menos assim. Aí depois você saía, pronto, né? Finalizava o exame psicológico. Bem, foi assim, né? Eu achei bem tranquilo, salvo o primeiro dia, né? No primeiro horário, que foi um pouquinho mais pesado, mas nada demais também. Só que finalizou aí os testes. Deixa eu ver aqui. Agora eu vou colocar para vocês. Tenham paciência, porque tem muita coisa aqui para falar. Então eu não, né, vocês podem ver que eu não edito o vídeo. É tudo de vez assim. Então tenham paciência, por favor. Primeiro, agora eu vou colocar para vocês acompanharem os dados de como ficou o resultado preliminar. Aí para vocês verem. A gente teve, né, 242 convocados para o psicológico, aptos 226, que dá em torno de 93%, né, uma aprovação bem alta.
Inaptos, a gente teve 4 que não passaram, né, que dá em torno de 2%. Ausentes, 12, dá em torno de 5%. E no total, né, de eliminados, né, que não vão continuar nas próximas fases, a gente teve 16 pessoas, que dá 7%. Então, realmente, é o que a gente meio que já esperava, né? Os concursos da GCM, comparado ao da PME de São Paulo, é bem diferente. Não tem esse índice de reprovação tão alto quanto é na PM. Agora está diminuindo mais, né? A PM está mais ou menos com 50%. Né? Mudou o governo e está com essa política de estar diminuindo aí o índice de reprovação. Mas na GCM é bem mais tranquilo, nem se compara. Então ficou assim, né? Bem, também vale ressaltar aqui que na aplicação dos exames, né, dos testes no caso, a gente teve alguns erros por parte dos avaliadores, né? Mas nada demais assim também, né? Mas eles meio que explicavam uma coisa, não ficava muito bem explicado, a gente perguntava, aí meio que se embananava. Aconteceu na minha sala, aconteceu na sala de alguns candidatos. Então vale ressaltar também que a gente percebeu isso, que os aplicadores estavam meio que perdidos ali em alguns momentos. Mas assim, nada demais também, né? A gente conversou ali, teve que perguntar, lógico, né? Porque no exame psicológico muita gente tem medo de perguntar, mas você não pode ter medo, você tem que perguntar. E na hora assim, um monte de candidato estava com dúvida, perguntou e a dúvida foi sanada. E às vezes aconteceu de ter um erro assim, e eles até pedirem desculpas e tal. Na minha sala aconteceu isso, mas foi corrigido ali, tranquilo, mas aconteceu, né? Bem, quanto à minha preparação, eu fiz com o Jean, um psicólogo muito gente boa. Vou estar até colocando para vocês aí algumas redes dele, né? Instagram, YouTube e tal. Caso alguém tenha interesse de fazer um acompanhamento com ele, é um cara muito bom, entendeu? Me ajudou bastante nessa parte, né? De entender a questão da minha capacidade emocional, minha personalidade e tudo. Ele desenvolveu bem isso aí e me ajudou bastante nessa parte. Então é um cara que vale a pena, caso alguém não tenha, né, um acompanhamento, não tenha um psicólogo assim para fazer futuros concursos. Então vou estar deixando aí para vocês verem, né? Se estiverem interessados, entre em contato com o Jean, que o cara é top, é muito gente boa também. Bem, as próximas fases, a gente vai ter 60 convocados para o exame médico, né, e depois para a investigação social. Então já está bem afunilando. Eu confesso para vocês que eu estava bem tenso nessa parte aí do psicológico, né? Porque agora é a guarda municipal que vai meio que tomar conta do concurso, não é mais a banca. Então a banca pegou, né, a parte da prova, o TAF e o psicológico. E agora é a guarda municipal, né, juntamente com a prefeitura, que vai fazer essas outras etapas. Então vai começar a convocar o pessoal e tal. Vai ser os 60, né? A gente está na expectativa que, se possível, convoquem mais, né? Porque é 60 vagas imediatas, mais 60 cadastros de reserva, totalizando 120 vagas, né? Então a gente torce muito para que eles chamem logo esses primeiros 60 e, se possível, chamar até mais. Mas caso não aconteça, chame os 60 e, posteriormente, os outros 60, né? A gente está na torcida. Bem, pessoal, então, mas é isso, né? Trouxe aqui para vocês uns dados, né, sobre o exame psicológico. Caso alguém tenha alguma dúvida e queira aclarar comigo sobre como é que foi lá no dia, pode estar mandando mensagem para mim, que a gente entra em contato aí e troca uma ideia bacana, beleza? Mas é isso, pessoal, um forte abraço, fique com Deus, valeu!